Boa tarde a todos e a todas que estão nos vendo e nos ouvindo. É um grande prazer participar dessa live sobre esse tema relacionado ao ciclo junino. Eu digo isso porque este é um tema de fundamental importância para a cultura nordestina. E não só a gente está aqui, digamos assim, celebrando, mas também rememorando um passado que é fonte do presente e sem o qual o futuro fica comprometido. De modo que é com muito prazer que eu participo. Eu gostaria inicialmente de fazer uma pequena observação, como o tema é memórias afetivas e culturais do São João. Lembrar que esta palavra memória, ela é muito importante para todo ser humano, porque é uma faculdade que nós temos de guardar dentro de nós os acontecimentos, os fatos, as cores, os lugares, e sem a memória, realmente, o ser humano ficaria comprometido na sua existência. Então, a memória tem a ver com a história de cada um. E a história de cada um tem a ver com a história, digamos, da comunidade a que pertencemos ou a que estamos pertencendo no momento. Então, nesse sentido, eu quero ressaltar que a memória que eu guardo do São João, do ciclo junino, ela tem início desde a minha infância, no lugarejo onde eu nasci, em Cachoeira do Itaepe, né? Uma memória que tem a ver com a minha adolescência, enfim, toda a minha trajetória até hoje. A gente lembrou no começo que eu, além de ter nascido em Pernambuco, eu também tenho uma nacionalidade hoje sergipana, com muita satisfação, com muita honra. Em 2003, eu recebi o título de cidadão sergipano. Bom, então, o que vem a ser esta memória do ponto de vista do ciclo junino. Primeiro que o ciclo junino é um conjunto de manifestações que acontece no Nordeste em torno dessa festa dos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Esse conjunto de manifestações é muito rico porque ele tem uma dimensão religiosa, que são as novenas em torno destes santos, né? E ele tem também uma dimensão social. Esse conjunto de festas que tem esses dois lados, ele se compõe ou se constitui com o que a gente chama o ciclo junino. Agora, quais são os elementos deste ciclo que, digamos assim, compõem a beleza desse ciclo? Em primeiro lugar, é o que a gente chama esse sentido entre o social e o religioso, o profano e o religioso, em que a igreja, aproveitando a experiência dos povos antigos que celebrava o culto aos deuses pelo êxito das colheitas, da cultura que eles tiveram naquele ano, eles faziam uma festa, umas comemorações. E a igreja aproveitou esse significado e introduziu em suas celebrações
o Santo Antônio no dia 13 de junho, São João Batista no dia 24 e 25 e São Pedro e São Paulo. Então, essas manifestações religiosas e sociais, elas compõem este conteúdo de alegria, de manifestações, que o povo nordestino sente nesse período. Por quê? Porque este período, para todos nós brasileiros, mas sobretudo para o nordestino, é um período que coincide com o ciclo do inverno nosso, do inverno das chuvas. O período chuvoso, o período da colheita, que começa o plantio em março, abril, e São João é o auge da colheita do milho maduro, do feijão maduro, e tudo isso é motivo, quando o inverno é bom, é motivo também de festa e de alegria. E se soma a isto o lado festivo, que nós falaremos um pouquinho mais à frente, mas este lado religioso, este lado da colheita, de agradecer a Deus, aos deuses no passado e ao Deus do catolicismo, este lado é um lado de gratidão por aquilo que nós conseguimos ter, que é o alimento da Mãe Terra, que é a base de subsistência da humanidade. Sem o alimento, a humanidade não continuaria. De modo que o São João tem esse grande sentido religioso, que tem em torno do sentido religioso as novenas, a ornamentação dos altares, a récita aos santos padroeiros, e tudo isso faz parte do catolicismo popular e do cotidiano que era muito comum no interior, porque isso é uma festa de origem também rural, que veio transportada para os centros urbanos. E estas comemorações, elas ficam cada vez mais um pouco distante quando se trata dos centros urbanos. Por isso que é importante que as escolas, os meios de comunicação, procurem resgatar para as gerações atuais das cidades estes momentos que precisam ser revividos, que precisam ser resgatados, porque o jovem, a criança de hoje, a referência que vai ter na sua memória é aquilo que se faz, que a escola faz, que aquilo que os pais também fazem para lembrar esta festa, os clubes. Então, esse sentido é muito importante para continuarmos essa riqueza cultural. Nós sabemos que o ciclo junino é uma riqueza imaterial e também uma riqueza material que compõe a cultura popular nordestina. E dentro deste parâmetro de riqueza, de comportamento, é importante também que a gente se lembre que sem um esforço, sem um estudo, sem um debate organizado, um debate através dos artistas, sem isso, São João tende a, digamos assim, desaparecer da memória daqueles que habitam os centros urbanos. E também o interior, né? Eu quero aqui fazer uma referência também a essas pessoas que celebram o São João nas suas pequenas cidades,
nas suas vilas, nas suas fazendas, não só o São João em si, mas essa tríade, né? O São Pedro, que é o dia de hoje e amanhã, e o Santo Antônio. Estas celebrações têm a ver com a cultura de cada local. É nesse sentido que a memória afetiva, eu mesmo guardo comigo muitas lembranças afetivas do São João, do ciclo junino. Por exemplo, o gosto, o amor que eu tenho a violeiros, a tocadores de oito baixos, enfim, a música do ciclo junino, eu devo a este período em que a comunidade onde eu nasci, meus pais promoviam tocadores de viola, cantorias, promoviam também mamulengo, essas festas que as criançadas sempre gostaram no interior e ainda gostam. Isso fica na memória estas músicas, enfim, aquela beleza plástica que é o São João com suas bandeirolas, que é o ciclo junino com suas bandeirolas, suas comidas típicas, né? Todo esse conjunto de manifestações que compõem o ciclo junino, esse conjunto está presente na nossa memória, na memória de muitos brasileiros, porque eles vivenciaram este momento quando da sua infância e da sua juventude e da sua vida adulta. É nesse sentido também que eu acho que devemos preservar esta memória. E outras coisas também que fazem parte desse ciclo junino é a vivência que se tem ao longo, digamos, da nossa vida. A gente estimular estas lembranças, tudo isso faz parte do ciclo afetivo e cultural. Parte cultural, eu me refiro também como fonte, nós vamos falar no segundo momento, como uma das fontes principais do ciclo junino, os compositores, os artistas, os músicos, onde temos como, digamos, esteio o mestre, estrela maior, o mestre Luiz Gonzaga, o Gonzagão. Ele foi um dos grandes divulgadores do ciclo junino no Nordeste do Brasil, e com as suas músicas, com as suas interpretações das mais bonitas e as mais variadas. Esperemos, nesse segundo momento, a gente discutir com o Zezito essa parte, digamos assim, cultural do ciclo junino. Bom, eu quero dizer que este momento que nós estamos vivendo, especial desse São João em todo o Nordeste, sem poder sairmos às ruas para celebrarmos, propriamente dito, os festejos, é um momento em que tem aparecido também muito esforço de artistas e instituições com lives sobre o São João. Isso também é digamos assim, é uma possibilidade de celebrarmos o São João, prestando atenção e produzindo. Eu mesmo assisti, do começo ao fim, uma dessas lives que a Globo, logo no começo da semana passada, passou para todo o Brasil. Sinceramente, eu fiquei sem saber por que a Globo tem tanta gente inteligente, tem
tanta, digamos assim, riqueza técnica e ter feito uma opção de uma programação daquela que não tem nada a ver com digamos assim, São João propriamente dito. Tem a ver com a comercialização. Etc. O único grupo que eu vi que eu assisti foi o grupo de Caruaru, que era um trio, e um da Paraíba, que foi um artista. Então, eu quero dizer que eu assisto sempre que posso esses artistas, porque são eles a alma, digamos assim, do ciclo junino, os artistas forrozeiros, os artistas compositores, intérpretes. Tem uma geração aqui em Sergipe maravilhosa, de jovens de seus 30 para 40 anos, são exímios sanfoneiros, né? E essa geração também, digamos assim, da velha guarda, né? Aqui no caso de Sergipe, de Arivaldo Carira, ligado ao acordeão, que no momento se encontra numa situação de saúde delicada, para o qual eu peço as vibrações de orações pelo seu restabelecimento. Ligado ao acordeão, um grande animador do São João. Enfim, não vou citar os demais, porque seria, digamos, eu poderia me esquecer. Mas quero me referir que o artista, de um modo geral, é ele a alma do São João. Como Luiz Gonzaga foi e tem sido para toda a cultura nordestina do ciclo junino. Quando eu falo Luiz Gonzaga, Jacques do Pandeiro, trio nordestino, a gente está embutindo nesses nomes os compositores, os autores das músicas, porque boa parte dos intérpretes, dos sanfoneiros, eles são bons músicos, são intérpretes, mas nem sempre são compositores, nem sempre. E são os compositores, tipo João Silva, Ronildo Almeida, e, enfim, tantos outros compositores que dão alma às canções e traduzem a cultura nordestina através da poesia. Por exemplo, Sala de Reboco, Zé Marculino. Que maravilha, não é? Quem conhece o que é uma sala de reboco, o trabalho que dá a interação de uma comunidade em fazer uma casa de taipa, e no final da tarde ou da noitinha a casa está pronta, e fazer um forró, digamos assim, numa sala que está pronta, ou então na sala de reboco. Quer dizer, há uma cultura, há toda vamos dizer, uma rede produtiva por trás da música, dentro da música dos compositores. Pode pegar qualquer música do Gonzagão, essa que você introduziu agora, essa live, qualquer música, o Meu Araripe, todas elas traduzem uma realidade da vida do povo nordestino, e esta realidade ela é vivida, ela é sentida, ela é amada, ela é chorada, enfim, ela traz alegria, porque o músico transmite. Eu quero, com essa live, com essa minha comunicação, transmitir um abraço a todos os sanfoneiros do Nordeste, não só sanfoneiros, mas todos os músicos que fazem parte desta cultura da preservação e da continuação desta cultura popular nordestina. Evidentemente, nós estamos nos referindo aqui ao ciclo junino, mas ela é muito vasta, com seus artistas, a cultura popular nordestina. Eu me sinto muito feliz, muito satisfeito em saber que esta chama não está se apagando, pelo contrário, ela está cada vez mais digamos assim, se ramificando através dos seus artistas,
através da dança, do forró, das músicas, etc. De modo que tudo isso é motivo de orgulho e estímulo para nós, nordestinos, brasileiros. Perfeito. Então, eu estou dizendo que, sem dúvida, o Gonzaga é um ponto auge, que a gente tem uma referência maior, mas em torno do Gonzaga tem toda uma pleiade de sanfoneiros, de compositores, de músicos, né? Eu mesmo gosto muito de Alcimar Monteiro e Pinto do Acordeon, figuras que, às vezes, aparecem mais no São João, mas que eles estão cada vez mais presentes. Né? O Alcimar, por exemplo, tem toda uma história de preservação e de divulgação deste ciclo junino, né? O Alcimar e tantos outros. Tem aqui em Aracaju, tem uma geração nova, eu quero mandar meu abraço também, esse rapaz como Lucas Campelo, o Mestrinho, Cobra Verde, enfim, Tatua. Eu quero mandar um abraço para o Aurelino, que é um grande forrozeiro, um formador, digamos assim, de músicos, tio de Cobra Verde, pai de Tatua. Aurelino, um excelente forrozeiro. Então, ao citar esses nomes, eu sei que eu estou cometendo uma falha de não me lembrar de tantos outros queridos compositores, né? Jovens, como tem Lucas Campelo aqui, que está fazendo um trabalho também muito interessante, e todos eles continuem segurando essa bandeira, né? Marcelino, tem também Chiquinho do Alemar, são formadores de opiniões do forró, do ciclo junino. Então, são jovens que estão batalhando, né, para que o São João continue vivo, não só no mês de junho, mas também o ano todo. Então, a eles, meus cumprimentos, meu abraço, né, e dizer que nós estamos juntos, sempre que precisar, estarei às ordens. E quero também fazer aqui uma referência às casas de forró, aquelas casas que mantêm, por exemplo, Enoque Araújo, ele manteve o forró do Candeeiro muito tempo aqui em Sergipe, e é um divulgador também da música junina. Né? Aqui na praia de Atalaia nós temos também o Forró Cariri. Tudo isso são espaços que o Brasil, ou melhor, o Nordeste, tem lugar para fazer forró, digamos assim, semanalmente nos bairros e com qualidade, forró com qualidade. De modo que, para nós, quanto mais divulgarmos, melhor. Quanto mais divulgarmos, melhor. Inclusive, a TV Aperipê, as TVs que possam dedicar a divulgação coisas também importantíssimas, né? E eu quero aqui deixar um apelo de uma coisa para mim muito importante, é que as instituições e o poder público realmente se sensibilize em valorizar o nosso artista, porque chega momento que é lamentável que o artista sergipano, dentro de uma programação mensal, toque apenas uma vez num desses convites. Quando houve um superfaturamento dessas bandas, que são bandas que também têm seu sentido, mas não podem ocupar o espaço do ciclo junino. Aí é uma luta comercial muito grande, dentro de Tiago vem também discutindo isso, mas o que eu quero dizer é que o poder público se organize
constituam-se equipes para programação desse ciclo com qualidade, porque a juventude gosta de tudo que nós ofereçamos a ela. E se oferecemos uma música de qualidade, ela vai também gostar daquela música de qualidade. Bom, tem a pergunta da Irene, eu vou reforçar aqui, a gente vai para o senhor respondê-la, e aí o senhor, para reforçar, e aí o senhor responde. Irene, eu acho não, tenho certeza que esse arrefecimento desses ambientes é também devido ao poder público que não mantém a chama acesa. Porque o poder público é um indutor, digamos assim, dessas comemorações, dessas festas, daquilo, devolver ao povo aquilo que o povo merece, que são essas festas, esses artistas, entendeu? E eu, por exemplo, numa noite de São João, uma dessas noites, eu fui ao Forró Caju e saí e fui até a Rua São João. Era dia de São João, mais ou menos umas 1h30 para 2h da madrugada. Não tinha quase nenhuma fogueira acesa, tudo apagado, tudo em silêncio. Eu fiquei com a dor no coração, digo, olha, a Rua São João, quem era a Rua São João? Quer dizer, ela foi abafada pelo som, pelo barulho do Forró Caju, ali na Praça Municipal. Então, isto depende muito do poder público. E também depende da comunidade. Não vamos pensar que é somente o poder público que deve, não. A comunidade deve participar, estimular, provocar digamos assim, este retorno, ou então de outra forma, mas muito depende da comunidade. Não devemos ficar apenas naquela de pedir e esperar pelo poder público. A festa, eu me lembro que uma vez um padre que era prefeito de Poço Redondo, ele dizia, eu não vou fazer festa nenhuma, quem faz a festa é o povo, Frei Enoque. E ele, no fundo, tinha razão. Quer dizer, eu não vou trazer dinheiro para mais o povo se organizando, a prefeitura deve apoiar com toda a infraestrutura que é própria do poder público. Então, isso faz parte da comunidade também não deixar morrer a chama dessas manifestações. Eu queria aqui trazer o Josenilson Alexandre, que já esteve com a gente, ele diz uma questão muito interessante, muito importante. O poder público já recebe os pacotes prontos da máfia, já que não necessita de licitação para verbas e festas artísticas. Então, ele coloca essa questão de uma espécie de máfia, que já foi colocado pela imprensa, sobre empresários, né, que são vinculados muitas vezes a grupos políticos, grupos de comunicação, e que, de certa forma, monopolizam a programação em muitos municípios, né? E que acaba deixando de fora o que a gente está propondo aqui. Povo. Os artistas do povo, exatamente. Infelizmente, então, agora sim, a reação do público tem que ser permanente também, né? Tem que ser permanente. Porque esse é um mal uma praga que vem já há alguns anos corrompendo a cultura, os elementos da cultura popular. Né? Quando entra o mercantilismo, entra toda essa comercialização, e o poder público depende das pessoas que estão ocupando aquele poder. Isso é muito relativo também. As pessoas que a gente não pode generalizar que é sempre o poder público, mas as pessoas, uma vez que ocupam esse poder, por exemplo, dei um exemplo, na Paraíba tem um cantor popular, Chico César, que fez, quando foi secretário, ele realmente fez um trabalho
um trabalho sério nesse sentido, né? De manter essa chama. Então, Sem dúvida. isso depende também da pressão que a comunidade, a sociedade faz sobre o poder público nesse momento que acontece isso, ou antes de acontecer isso, né? Essa máfia tem está localizada em algum lugar, como se diz, ou seja, de modo que essa máfia, eu me refiro muito aos meios de comunicação. Meio de comunicação é uma concessão que o poder público dá a essas instituições. No entanto, abusam realmente de utilizar, não utilizar o artista local. As prefeituras, eu já fiz estudos sobre programação de prefeitura do interior. Houve um ano que tinha 40 programas, 40 números de artistas, só três forrozeiros, de umas 3 ou 4 cidades, só 3. O resto era banda, era isso. Coisa que não tem sentido, rapaz. Coisa que esse pessoal já tem espaço o ano todo em outros lugares. Já tem espaço o ano todo. E chegar no São João ainda ocupar isso aí é revoltante. De modo que a gente não pode ficar batendo palmo para isso, não. Eu acho que faz parte da nossa luta enfrentar isso, entendeu? Não apenas, digamos assim, verbalizando, mas colocando no lugar coisa boa, ao invés de somente falar, substituir aquilo por isso, por um artista bom, por um artista do povo, entendeu? Um artista do povo. As universidades, eu me lembro que eu levei 2 violeiros à universidade, na época que eu era professor, na década de 70, começando, né? Levei 2 violeiros. Eles nunca tinham ido à universidade. E os alunos também não conheciam os violeiros. Né? Ou seja, há um distanciamento entre as nossas instituições públicas federais e a cultura popular. É preciso que a cultura entre através dos currículos. Literatura de cordel, entrar no curso de letras. Literatura os conservatórios, ensinar pífano, ensinar banda, essas bandas de pífano, de cabaçal, que a gente chama lá em Pernambuco, mas as bandas de pífano mesmo, né? Ensinar nos conservatórios, no conservatório. Ensina flauta doce ou então a flauta transversal, mas o pífano não ensina, que deveria ensinar. Né? As escolas podem ter suas bandas de pífano. Né? Tudo isso é questão de ir insistindo, ir colocando, ir debatendo, provocando. E você tem uma vantagem muito grande de ser uma pessoa, um agente cultural que estimula e não fica parado nesse sentido. Você e tantos outros, né? Sim, então, sem dúvida. É nesse sentido que a gente deve não deixar a chama se apagar. Sem pergunta, o que você sugere para que as crianças preservem o amor à cultura das festas juninas? Também mais embaixo, o Célio, pode baixar, ele fala qual a origem da festa junina. O senhor pode juntar essa resposta com a de Verônica. Então, origem e o que fazer e como as crianças podem a origem da festa junina ela é anterior ao cristianismo, né? As festas do agradecimento pela cultura dos povos lá, tá entendendo? Do hemisfério sul, hemisfério norte. E a igreja incorporou essas ideias e daí introduziu o culto aos santos do ciclo junino. Essa é a origem que a gente foi trazido para o Brasil pelos portugueses, pela colonização portuguesa. Portugal celebra o São João também, né, com todo esse ritual.
E o que fazer? Célio é um sobrinho meu de Recife, de Cachoeira do Taepe. Eu quero agradecer a presença dele, é um rapaz muito atuante, né? Então, o que fazer? Primeiro é colocar músicas juninas agradáveis para a criançada ouvir e cantar e tocar e bater e manter o ritmo. Isso é muito interessante. A criança gosta de ouvir música, tá entendendo? E isso é uma maneira também, e através da literatura infantil, também provocar essas histórias sobre o São João, as lendas, a origem do milho, essas coisas todas que fazem parte do ciclo junino. Então, é uma maneira também de estimular das professoras aprenderem para poder ensinar as crianças, né? O repertório de Gonzaga é muito bom. Aliás, Zé Augusto tinha um trabalho sobre a relação de Gonzaga na escola, né? E você também, né, faz esse trabalho, sim. De modo que há uma riqueza muito grande dentro das letras das canções juninas, muito grande, pode ser aproveitada nas escolas. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E Cristina pergunta se há espaço para esses valores, novos valores. Quem pode introduzir esses novos valores são justamente os artistas, através de suas letras, suas músicas, que fazem a gente pensar quando canta e quando uma música bem cantada é uma verdadeira oração, de modo que há muita possibilidade de se introduzir através da letra dos artistas, né? Sem dúvida. O Shot Ecológico, por exemplo, né? É uma música de Shot Ecológico, de Luiz Gonzaga, que é uma música que tem a ver com essa luta pela ecologia, né? Como evitar que estas festas não caiam no entretenimento da distração e permaneçam como atividade de gozo e empenho popular. É uma pergunta muito profunda de Cristina, que eu não tenho condição de responder, mas quero dizer que o entretenimento, no meu entender, ele faz parte digamos assim, faz parte da convivência social, né? Agora, esse entretenimento que leve a uma reflexão para uma vida melhor, uma qualidade de vida, etc., né? Mas eu não tenho elementos ainda no momento de responder essa pergunta de Cristina, fico devendo a ela, outra hora eu respondo para ela se eu tiver condições. Muito obrigado pela sua pergunta. Agora, Luiz Hermínio. Professor Luiz Hermínio. Professor Luiz Hermínio, parabéns pela sua exposição. Ela expressa sua história de vida em prol dos talentos regionais em todos os palcos da vida. Grande abraço. Muito obrigado, mestre. Luiz Hermínio, para quem não conhece, foi reitor da universidade quando eu fui vice-reitor na gestão dele. É um grande amigo, é meu médico e é uma pessoa que eu guardo muita ligação. Então, eu quero agradecer a todos que nos prestigiaram com a sua audiência e pedir que as bênçãos de São Pedro e São Paulo, neste dia em que é dia dedicado a eles, que se estenda para todo o Brasil, para todo esse mundo que precisa, como diz o Padre Maurício, de orações, mas também que essas orações se transformem em energia positiva para que a humanidade se eleve cada vez mais num patamar
superior. Então, essas minhas palavras, e agradecendo também a Zezito pelo convite que nos foi formulado, e dizer que estamos à disposição dele e das escolas que quiserem promover alguma coisa nesse sentido, ao longo desse semestre ou no outro. Estamos às ordens enquanto vida estivermos. Muito obrigado.